acampamento, alguns não me conheciam, né? Às vezes também você não me conhece, mas você não está perdendo grandes coisas, tá bom? Mas eu sou o Bruno, da Anne, um presente que o Senhor me deu. E esses dias sou filho dessa casa, como o pastor Renato falou. Hoje estamos lá em Portugal, na CME de Caldas da Rainha. Trago aqui o abraço do pastor Josimar, que também é filho dessa casa. E é sempre bom estar aqui, né? Eu sei que tem amigos que sabiam que eu ia estar e vem, é um privilégio, amém? E é um privilégio estar aqui e se sentir em casa. Eu sempre falo, lá em Portugal eu sou da CME, mas na Bélgica eu sou da IBR, amém? Então agradeço o pastor Renato, a pastora Cristiane, que é minha pastora, tá bom, gente? Essa família, essa casa que me abraçou. E nós tivemos aqui dias poderosos com esses jovens e adolescentes. E eu quero declarar que essa identidade de eleitos vai estar firmada no nosso coração. E vamos falar um pouco, vou dar continuidade, mas hoje trazendo em forma... Agora à noite, trazendo algumas coisas sobre ser eleito, porque eu creio que a igreja de Cristo Jesus já entendeu que o Senhor nos escolheu, né? Efésios fala que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. O Senhor decidiu nos eleger, nos escolher para esse propósito, para este tempo e para essa estação. O Senhor decidiu nos chamar de uma geração eleita, de um povo escolhido, sacerdócio, e a igreja entende isso. Só que só o entendimento da eleição não faz nós vivermos uma vida como eleitos. Mas eu quero declarar que este tempo o Senhor está abrindo os nossos olhos e os nossos ouvidos espirituais, para que nós possamos como igreja desfrutar da plenitude dos céus, ao meu e ao seu respeito, amém? E eu estou com grandes expectativas de falar sobre o que o Senhor trouxe ao meu coração, porque eu tenho uma plena convicção que o nosso ajuntamento como igreja, ele tem uma atmosfera de milagre liberada no nosso meio. Nós não precisamos de... Lógico que tem imposição de mão, tem tantas coisas, mas você pode desfrutar da cura, do milagre, da direção, enquanto a palavra está sendo liberada. Então eleve as suas expectativas, porque a palavra já começou a ser liberada, sobre o louvor, sobre a abertura, em todo o tempo. Então eu e você precisamos de estar num ambiente como esse, e saber e ter expectativas que algo de Deus vai acontecer sobre nós, amém? E como texto base, hoje eu quero falar um pouquinho sobre escolhas, amém? Que nós como eleitos, não só como eleitos, todo mundo tem que fazer escolha, amém? Você tem que fazer escolhas aí na sua vida, amém? Então eu quero que você abra sua Bíblia lá em Provérbios, capítulo 14, versículo 12 somente. Se puder colocar aí, não sei se está fácil, na versão King James, que eu queria trabalhar um pouco sobre o que ela fala, e eu tenho a convicção que o Senhor vai nos levar para um lugar seguro, amém? Quantos vieram e precisam de uma direção dos céus, amém? A palavra de Deus fala assim: há caminhos que ao ser humano parecem ser as melhores opções de vida, mas ao final conduzem à morte, amém? Vamos repetir: há caminhos que ao ser humano parecem ser as melhores opções de vida, mas ao final conduzem à morte. E dentro desse versículo de Provérbios, eu quero nos lembrar, porque se existe alguma coisa que eu e você vamos ter que fazer muitas vezes nessa vida, são escolhas. Todos os dias que nós levantamos, nós vamos ter que tomar algumas decisões e fazer algumas escolhas. E o importante é que tudo aquilo que eu escolho viver hoje,
irá definir o que eu vou viver amanhã. Então, por isso, tamanha importância em sermos guiados pelo Espírito de Deus, para que nós possamos fazer boas escolhas diariamente, constantemente, não agindo pela forma que pensamos, ou de qualquer jeito, pelas emoções, porque tudo aquilo que eu escolho viver hoje irá definir aonde vou estar amanhã. E dentro disso nós podemos discernir que o que eu escolho, o que eu vivo hoje, reflete as escolhas que eu fiz ontem no passado. Infelizmente, muitos de nós, quando pensamos sobre escolhas, nós temos vergonha, nos arrependemos, sofremos, chega aquele sentimento de culpa a mim e a você, porque às vezes fala assim, cara, se eu tivesse pensado melhor, eu não tinha tomado essa decisão, eu não tinha entrado nesse caminho, eu não tinha feito esse negócio, eu não tinha aberto o meu coração, eu não tinha tomado essa atitude. Ah, se eu pudesse voltar atrás, eu não teria agido assim, não tinha falado sobre isso, não tinha comprado isso, não tinha envolvido com isso. Mas deixa eu te lembrar uma coisa: o tempo é algo que não volta atrás. Nós não podemos voltar no tempo para consertar o passado. É por isso que esse versículo em Provérbios fala a importância de nós fazermos algumas escolhas. Porque todo mundo, alguns que, tem um sangue mais forte, um temperamentinho mais nervoso, irmão? Assim como eu. Às vezes nós ficamos assim, fala assim, eu faço, eu decido, e não preocupa, porque aqui eu vou assumir minhas consequências. Mas na verdade, quando tomamos algumas escolhas que nos arrependemos e não tem como consertar, a maioria de nós não temos o peito suficiente para enfrentar. Mas nós podemos e temos o controle de decidir por escolhas certas. E eu quero declarar à luz da palavra de Deus que nós vamos sair daqui melhores, decidindo as nossas escolhas, amém? E esse texto de Provérbios, se puder colocar aí de novo, ele fala algo interessante, que existem coisas e caminhos, oportunidades que até se encaixam, que parece que só pode ser Deus que colocou no nosso caminho, porque já viu? O crente tem muito disso, e eu falo que o lugar mais difícil é colocar as nossas emoções e o nosso coração alinhado ao centro da vontade de Deus. Porque o cristão, ele tem disso, se é bom, Deus está no negócio. Ah, minha casa está próspera, é porque eu estou tão bonzinho que Deus está me abençoando. Não. Pastor Renato, tem uma coisa que é de Deus, apareceu ali um negócio para eu fechar, é só Deus purinho o negócio, foi um carro para comprar, foi uma casa grande para alugar, e tem coisas que parecem aos nossos olhos que está tudo certo, que só pode ser Deus, mas eu quero te lembrar, nem tudo que está dando certo ou parece certo, Deus está no negócio. Porque tem um tanto de gente vivendo uma vida complicada, financeiramente, desestruturada, de qualquer jeito, porque faz negócios e pensa que Deus paga conta. Porque acha, porque não coloca a sua vida, não tem controle, e fala assim, abri uma porta, agora eu tenho documento, agora eu posso ali, eu posso financiar, posso negociar, posso comprar, mas não consegue ter a sensibilidade de entender que nem tudo que dá certo é porque Deus está provando. E nos perdemos nisso, porque comparamos Deus, a bondade de Deus com coisas, e Ele é uma pessoa boa. Ele é amor. Deus não nos compra, não é porque eu tenho um carro bom, porque eu tenho uma roupa boa, porque eu tenho um trabalho bom. Isso é a generosidade e graça de Deus. Porque vão ter dias difíceis, mas ainda assim a bondade, a fidelidade de Deus está me alcançando nesses dias.
quer dias bons ou ruins, a palavra de Deus fala: todos esses dias eu vou estar com você. Todos esses dias eu vou ser o suficiente e vou te preencher, vou te sustentar, vou te alinhar, vou te restaurar. Mas faça boas escolhas, amém? E olha o que esse texto fala, que deixa a gente meio confuso, né? Que há caminhos que ao ser humano parecem as melhores opções de vida. Mas olha o que fala: mas ao final conduz à morte. E aí isso às vezes mexe conosco, porque isso aí está a importância das escolhas. Porque não é no começo, não é no meio, mas é no final que eu vou saber que se as escolhas que eu fiz foram boas ou ruins. É por isso que nem tudo que dá certo é porque Deus está provando. É por isso que nem tudo que eu penso, estou sentindo, porque quem que não sente paz, irmão? De ir ali e as coisas dar certo é comprar uma coisa boa. Quem que não sente paz, né, irmã Adriana? De falar as portas abriu, isso é Deus puro. Quando as coisas são boas, o coração sente paz. Mas o dia que a coisa dá uma desalinhada, fala assim: isso aqui é do capeta. Porque agora eu estou apertado, porque agora eu adoeci, porque agora, irmão, nem tudo é capeta, é o mundo caído. Mas nós somos mais do que vencedores sobre esse mundo. Então não precisamos atribuir a diabo, precisamos entender quem nós somos, a quem nós possuímos, quem pagou o preço, e aí nós vamos continuar avançando, amém? E esse texto fala que o fim é morte. Eu não sei você, mas você consegue imaginar aí algo pior do que a morte? Mas o texto nos chama a atenção para olhar para as nossas escolhas, amém? Então esse é o grande desafio dos jovens, dos adolescentes, do homem, da mulher, do pai, da mãe, de qualquer pessoa que teme a Jesus: fazer boas escolhas, amém? E diante dessa decisão fica complicado para nós, humanamente falando, porque nós não sabemos do nosso futuro. Nós não sabemos se nós vamos deitar e vamos acordar. Nós não sabemos se vamos sair dali e vai dar tudo certo. Mas eu quero te lembrar algo. Jesus, com o seu sacrifício, deu o melhor para habitar dentro de nós. Nós não sabemos do futuro, mas nós sabemos de um Deus e servimos um Deus que esteve lá no passado, que está no nosso presente e já sabe do nosso futuro. É por isso que eu e você precisamos não só entender que somos eleitos, mas nós precisamos andar em relacionamento com esse Deus que nos chamou para que nós possamos fazer boas escolhas. Porque, como eu disse, o tempo não volta. Fez, rodou. Tem coisas que não tem como consertar, irmão. Podemos até melhorar, mas tem coisas que quebrou, rodou, acabou. Mas Deus, Ele é especialista em reconstruir e nos dar nova oportunidade. Deus não tem problema em começar de novo, mas nós temos pela arrogância que temos. Nós temos pelo orgulho que carregamos. Nós temos porque nós não queremos, fazemos escolhas erradas, mas queremos estar no mesmo lugar quando vê que deu ruim. E Deus não funciona assim. Mas Deus é um bom Pai. Como eu falei para os adolescentes e para os jovens esse final de semana, o não de Deus não é para nos privar de coisas boas. O não de Deus é para nos manter em segurança, porque Ele que sabe do nosso futuro, Ele sabe do nosso presente, Ele sabe aonde que a gente precisa de estar. Então confia neste não, ande neste não, fica nessa convicção, espere em Deus. E o Senhor vai realizar os desejos do nosso coração, amém? Então, diante desse versículo que eu expus, eu quero trazer aqui para vocês, não vou ler, mas uma história conhecida, você anota aí, depois você lê lá na sua casa, para ver se eu não falei bobeira, que está na Bíblia, tá bom? Como a gente sabe, está na Bíblia ou está amarrado? Está na Bíblia, pode anotar aí, Gênesis
capítulo 13, do versículo 1 ao 12. É uma história conhecida que fala sobre Abraão e Ló, seu sobrinho. E sobre a vida de Abraão, nós sabemos que o Senhor fez uma promessa, e o Senhor convidou Abraão a viver uma jornada, que poucos de nós teríamos coragem. Deus falou assim: Abraão, sai daí da sua terra, da sua parentela e vai. Deus não deu a direção, Deus não falou da provisão, Deus fez uma promessa e falou: vai, eu vou te abençoar, vai acontecer. Mas ele não viu, ele não tinha o filho da promessa, ele não tinha direção, ele não tinha nada, mas ele tinha uma palavra. E eu quero trazer primeiramente isso para você. Não precisamos de ver, nós temos uma palavra. Porque a fé não precisa de ver, a fé sabe, porque sabe que vai dar certo. Não importa como começamos, importa como vamos terminar. Porque a palavra não fala que o final das coisas é bem melhor do que o começo. Se está bagunçado, está errado, você não está vendo, fica tranquilo, porque não é o fim. Porque quando for o fim, você vai desfrutar do sobrenatural do Senhor, amém? Então esse texto traz algumas revelações importantes para nós. Essa é a história entre Abraão e Ló, nos traz algumas lições, Abraão leva Ló com ele. Deus primeiro fala: vai, e vai sozinho. E Abraão já decide, pega e leva o sobrinho. Diz, vou deixar meu sobrinho bom, tem que cuidar do menino. E está tudo certo. Só que quando eles saem, Abraão tem uma palavra liberada. E quando Deus libera uma palavra, algo acontece, a prosperidade chega, algo novo acontece. Só que mesmo nessa prosperidade, algo sobrenatural acontecendo, começa a dar ruim o negócio. Eles prosperam tanto no lugar que os pastores que cuidam deles lá dos rebanhos, de tudo, começam a discutir por tamanha abundância que estava sobre a vida deles. Coisa boa, irmão? Estava dando tanto animal que o negócio estava feio, não tinha nem lugar para cuidar. Mas diante dessa situação, Abraão faz uma escolha. E olhando nesse contexto, Abraão poderia ter falado assim: Ló, eu vou te direcionar, porque eu sou mais velho, você é meu sobrinho, você vai me obedecer. Eu tinha promessa, te trouxe, eu vou te direcionar. Vai para ali, para tal lugar, e eu vou pregar aqui, e vou seguir o meu caminho. Mas Abraão não usou da sua autoridade para dar direção para Ló. E Abraão fala: Ló, tá vendo? Escolhe, para onde você quiser ir, pega e escolhe. Por outro lado também tem Ló, que nem se atentou por ele ser mais velho, não se atentou porque ele desfrutava da promessa liberada sobre a vida do tio, e ele também, não honrou o tio, mas olhou e viu a oportunidade de se dar bem, porque o tio não deu a direção, mas ele levantou os olhos e escolheu um bom lugar aos seus olhos. E eu quero diante disso também te fazer uma pergunta, que você não precisa me responder, mas guarde no seu coração. Eu e você somos gratos pelas pessoas que nos ajudaram espiritualmente, financeiramente, que pagam preço por mim e por você. Nós somos gratos. Bruno, como assim a gratidão? É gratidão, porque quando está no momento difícil, pedimos conselhos, pedimos socorro. Mas quando chega um momento de bonança, não conversamos mais com as pessoas para pedir conselhos e direção, e olhamos oportunidades e decidimos trilhar os nossos próprios caminhos. Então é tempo de despertarmos em nós uma gratidão pelas pessoas que nos acolhem, gratidão pelas pessoas que colocam, que ajudam você a ter sustento na sua mesa, na sua casa. Para de amaldiçoar o trabalho que você tem, porque chegamos na Europa e um tanto de gente legal, então é o que mais chega, faz qualquer coisa.
Mas depois passa, começa a ouvir um, outro, ora, dinheiro. Esse cara é miserável, isso não presta, isso não sei o que. Para de amaldiçoar o que Deus tem dado para ser sustento. E ora, fala, Deus transforma, Deus acrescenta, Deus faz um milagre nele para que isso me alcança. Porque o ingrato nunca vai desfrutar da plenitude dos céus ao seu favor. Porque Deus não vai quebrar princípios de honra para me alcançar e te alcançar. Não estou falando que você precisa de estar onde está, mas para de murmurar, não presta, sai e vai embora. Você tem o direito de fazer uma escolha, para que nós não vivemos uma vida medíocre diante de Deus, achando que Deus está colocando coisas ruins para nos aperfeiçoar. Ele é o amor. Deus não usa coisas do inferno para me alcançar e te alcançar. Ele é o amor, Ele nos alcançou, Ele nos ama em todo tempo, e Ele não precisa de pôr doença, Ele não precisa de morte, desemprego, fome, não. Ele é o pão da vida e a provisão. Ló fez uma escolha que parecia não ter nada de errado, até mesmo porque foi o tio que falou para ele escolher. Mas Ló, pela cobiça do olhar, que nós aprendemos lá no acampamento sobre olhar, amém? Tá, os jovens estão afiados aí, mas os adolescentes, né? Porque os olhos é o interruptor que tem o poder de acender coisas nas nossas vidas. Então o crente precisa guardar aquilo que olha. Cuidado com aquilo que você olha. Amém? E Ló, quando viu as planícies, ele tomou a decisão aonde saiu da influência do tio que prestava cultos, e ele viu as planícies que ainda tinha Sodoma e Gomorra, não tinha sido destruída, e a palavra de Deus fala que quando ele olha aquilo, uma oportunidade, uma boa planície, Ló vai armando as suas tendas em direção a Sodoma e Gomorra. E as escolhas, e a decisão em sua escolha, não era só sobre ele e os seus bens, mas também da sua família que o acompanhava. E Ló faz algo que é para nós pensarmos. Ele desliga de um ambiente de adoração, porque o seu tio prestava culto, ele aprendia. Abraão não tinha as leis, não tinha nada, mas Abraão dizimava, honrava, fazia, ofertava, porque ele entendia que Deus fez uma promessa e ele honrava a Deus, ele decidiu amar a Deus. Então Ló decide sair desse ambiente e começa a armar suas tendas em rumo de direção de Sodoma e Gomorra, a um lugar totalmente oposto pela cobiça de enriquecer mais. E eu quero deixar outra pergunta para você: quanto custa a sua prosperidade e sua posição? Quanto custa o seu crescimento ministerial? Quanto custa a vida da sua família? Ló estava tomando uma decisão que ele não tinha dimensão das escolhas que ele estava fazendo. E nós muitas vezes tomamos decisões e não temos dimensões, e somos imprudentes, porque nós falamos, eu decidi, eu pego e faço. Tem os homens, né, porque eu sou o sacerdote, eu mando. Mas esquece que as decisões que tomamos não influenciam só a minha vida, mas a minha família. Quanto custa o seu ministério? Custa a sua família? Quanto custa você ter uma boa qualidade de vida? Tem custado a sua família? Tem custado o seu relacionamento com o Senhor? Quanto custa o seu sonho de ter a faculdade dos sonhos, jovem? Custa o seu relacionamento com Cristo? Porque o que vale, né? O versículo fala, do que adianta tentar conquistar tudo e perder a salvação? Estamos bem no ambiente propício a isso,
porque aqui nos dá muitas oportunidades, e se não vigiarmos, perdemos família, perdemos ministérios, ou queremos ministérios, perdemos família, e vice-versa, porque não colocamos os nossos corações alinhados à boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Podemos fazer tudo, e tem tempo para isso. Eu sou filho dessa casa, o pastor Renato sabe. Eu trabalhava todos os dias, 10, 12 horas. 10, 12 horas. Mas ele sabe que todos os cultos eu estava aqui presente. Porque não era o que eu faço, é o Cristo que eu sirvo. É Ele que é meu combustível, é Ele que me dá o ar para respirar e fala, vai lá, faz. Eu deixo, conquista, mas me ama, me honra. Não peca, não tira o foco. Quando tomamos uma decisão, pensamos quanto isso vai custar para a nossa família. Escuta aí, você que é casado, esposo e esposa, não precisa de mexer com a mulher, tá bom? Conversa em casa. Mas eu quero deixar algo para vocês. Homem casado não toma decisões sem a sua esposa, e nem a esposa toma decisões sem o seu marido. Não interessa se você é o provedor e paga as contas, as suas decisões influenciam toda uma casa. Porque se der ruim, ela vai ter que estar lá do seu lado. Mas se der certo, ai Bruno, e se der certo? E se der ruim? Orem juntos, decidem juntos, sonham juntos. Porque tem um tanto de pessoa tomando decisões e afetando uma geração que está vindo aí. Filhos sofrendo, jovens rebentados, adolescentes que não têm estrutura, e às vezes fica, eu faço de tudo. Seu filho não precisa de dinheiro, seu filho precisa de ser cuidado, amado e boas escolhas. O Senhor tem nos dado graça de cuidar de alguma juventude nesse tempo, e como é lamentável que muitas vezes nós precisamos de cuidar mais dos pais do que dos filhos, porque pais têm tomado decisões que têm destruído os sonhos de filhos, e não se importa se eu mudo, eu faço, eu aconteço, você está aqui e eu mando. Não, sua família faz parte das suas escolhas. Porque no final das contas, Jesus não vai pedir lá a conta lá das suas horas que você fez no mês. Ele vai falar, cadê a sua família? Cuidado com as escolhas, amém? O que adianta correr atrás das grandes coisas terrenas e perder o que nós mais temos de precioso, que é a nossa salvação, amém? Cuidado com as suas escolhas. E como nós estamos como igreja e congregação, sabe que isso eu vou deixar para os pais também, mas os filhos também vai ter para vocês, tá bom? Sabe aquele negócio, decepciona com a igreja, essa igreja, esse pastor, ai, isso não me cabe mais, ai, que é muita coisa, ai, que é muita regra, ai, que é muita mentira, ai, que é muita fofoca. Lá fora tem também. E pais de filhos pequenos tomam escolhas de sair de um ambiente de graça e de adoração, aonde tem instruções dos céus, e fala, eu não vou para essa igreja, mas esquece que as suas escolhas estão alterando uma geração que vem aí atrás. Você pode fazer o que você quiser, sai, vai, não vem para a igreja, ou não tem filho, ou e a minha mulher não pertence a isso, é melhor estar fora do que aqui faz. Mas você sai debaixo de um ambiente de graça e vai se relacionar num ambiente onde não tem Deus. Aí às vezes acontece, é traído, às vezes o casamento acaba, as dívidas chegam, mas porque a influência que você tem é de pessoas que não têm princípios dos céus. E nós falamos, não sei, aconteceu, sabe?
Como os jovens também e adolescentes aprendeu, ninguém peca à toa. Primeiro olhamos, desejamos, pensamos, escolhemos. Mas vamos ter que prestar conta, porque não sabemos como que vai ser, mas o final de muitas coisas pode produzir para mim e para você morte. Morte espiritual, morte física. Mas o Senhor hoje quer nos levar para um lugar seguro, amém? Então Ló escolhe e vai armando as suas tendas ao rumo de Sodoma e Gomorra, amém? Agora em Gênesis 19, que eu também não vou falar, que é a mesma história, Jó já não estava mais em rumo à direção de Sodoma e Gomorra, não. Ele foi andando, quando ele viu, ele já estava lá dentro, em um lugar de corrupção, em um lugar onde Deus abominava, de um lugar onde não tinha influência dos céus, de um lugar onde Ló já não tinha. Abraão intercedeu por ele, Ló tinha tanta coisa, estava tudo certo, mas Ló já não tinha influências dos céus sobre a vida dele, porque ele escolheu ir para um lugar que ele olhou, avistou e falou: esse é o meu lugar. Não pediu direção, não pensou na sua casa, não pensou na sua família, e decidiu ir. E tudo aquilo que eu e você não alimentamos, acaba em nós. Se eu não oro, irmão, esquece, que eu não sei você, eu não levanto todo dia com vontade de orar. Eu prefiro 1000 vezes, por muitas vezes, sentar e ver uma Netflix do que ler a Bíblia. Só que quando eu entendo que isso é vital para mim estar alinhado e fazer boas escolhas, eu não abro mão disso. Não saia da influência da palavra. Quando não protegemos a palavra nos nossos corações, fazemos escolhas e tomamos decisões absurdas, valores distorcidos. Se já não bastasse Ló estar dentro de Sodoma e Gomorra, Ló ainda faz uma coisa absurda. Para muitos falava assim: uau, esse cara ama Jesus. Porque quando os anjos vão lá e o povo de Sodoma e sabe que estão lá na casa de Ló, para alertar, para livrar a família pela intercessão de Abraão, Ló fala assim: não, faz o seguinte, traz ele aqui para fora, para nós relacionarmos com ele. E o Ló, crentão, não, o que é isso? Eu tenho 2 filhas ali, deixa os homens aqui, porque naquele tempo você tinha que cuidar bem dos hóspedes. Fala: deixa os homens aqui bonitinho, eu vou te dar 2 filhas aqui, ó, e vocês se relacionam com elas, mas não toca com eles. E sabe que por muito tempo eu ficava olhando e falava assim: o que é isso? Esse cara é crente de verdade. Mas isso é um cara sem influência. Que dia que você destrói a vida da sua família para proteger alguém que não é sua família? Ele já não tinha princípios, já não tinha valores, e muitas vezes damos mais valor no de fora do que de dentro. Amamos mais a igreja do que a família, amamos mais as pessoas que a família, mais o patrão do que a família. Cuidado com as escolhas que estamos tomando, porque nós temos uma eternidade para alcançar, mas vão ser para aqueles que fizeram boas escolhas. E a história não acaba aí. Deus livra Ló de Sodoma, do Gomorra é destruída. Porém a mulher de Ló estava tão embaraçada que ela não resistiu. Ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. Perde a mulher, vai para a caverna com as filhas, e as filhas que já não tinham influências dos céus, pela escolha que ele teve, que ele achou que era só para ele, elas fazem algo mais absurdo ainda. Fala: o que a gente vai fazer? Não vai ter mais herdeira, herança, e bebedo para se deitar e se corromper com o pai. Então o Senhor nessas noites nos chama para fazer boas escolhas. Você não precisa andar aí pensando: eu vou escolher isso aqui e vou ver no que vai dar. Não, eu vou ser inspirado pelo Espírito Santo de Deus e vou fazer as melhores escolhas, porque os céus é aberto ao meu favor.
Eu vou ser inspirado pelos céus. Deus me ajuda, Deus me direciona, Deus me orienta. E nós vamos honrar o Senhor com tudo aquilo que nós somos e com tudo aquilo que nós temos, amém? E o que lá no início parecia uma oportunidade na vida de Ló, virou uma tragédia. Eu não sei as escolhas que você tem tomado. Escolhas têm consequências, sim. Mas Deus, Ele é tão bom em amor, porque eu posso falar por mim, não posso falar por você. Mas eu já fiz tantas escolhas que por mim, se fosse para me julgar, nem aqui eu deveria estar. Eu acho que Deus tinha que mesmo me fulminar e me levar, porque eram as escolhas que eu tinha. Mas quando nós encontramos uma graça e um favor de Deus, Ele consegue nos fazer levantar a cabeça, fazer boas escolhas, nos direciona. Ele pega o tempo perdido e nos coloca no tempo dEle, o tempo perfeito. E o Senhor consegue acelerar coisas para que nós possamos reconstruir tudo aquilo que foi perdido, armar as nossas tendas em direção dos céus e encontrar o favor de Deus na minha vida e a sua vida. Honre ao Senhor. A palavra honrar significa distinguir, fazer diferença. É isso que Deus espera de nós. Nós precisamos de fazer a diferença. Honra é ser diferente. Deus espera de mim e de você mais do que dízimo e oferta. Deus espera de mim e de você uma vida de obediência, de renúncia, de amor, não é de medo. Deus não está interessado nas nossas ofertas, com as nossas coisas que nós fazemos para Deus, mas Deus está interessado na atitude que nos leva a entregarmos a nossa vida para Ele. Porque mais do que cantar que é por Ele que vamos gastar a vida, nós vamos ter que começar a gastar essa vida. Vamos ter que começar a gastar o nosso tempo. Mais do que ter vontade de fazer e viver para Deus, precisamos ter decisão. Porque não vale vontade, que vontade de ter revelação, que vontade de orar, que vontade de orar e curar. Irmão, tem um preço. Mas isso está acessível para mim e para você. E eu quero declarar que nessa noite nós vamos desejar este lugar. Esse lugar que preenche as nossas vidas, esse lugar que leva-nos a fazer boas escolhas, que traz paz, que traz refrigério. Esse lugar onde famílias são alcançadas, aonde pais são alcançados por decisões de filhos, aonde nós vamos escolher Jesus como a boa parte e vamos desfrutar do sobrenatural do Senhor. Amém? Você crê nessa palavra? Amém? Faz sentido para você? Amém? Então coloque-se de pé. Eu creio que essa noite é uma noite de nós nos alinharmos ao Senhor, amém? É uma noite onde o Senhor, eu quero declarar o Senhor reconstruindo famílias, o Senhor reconstruindo histórias, assim como o Senhor tem reconstruído nesse final de semana estrutura de jovens, de adolescentes. Eu quero declarar daqui famílias fortes, famílias que triunfam, famílias que têm destino e uma decisão de escolha. Primeiro o céu, o reino, a justiça, a vontade, a bondade do Senhor sobre as nossas vidas. Esse é o melhor lugar que nós podemos estar. É melhor do que o nosso bem-estar, porque se nós temos Ele, mesmo que nós perdermos tudo, nós ainda vamos ter Ele. Não é tudo que nós precisamos. Feche os seus olhos. Eu vou orar com vocês, mas antes de orar, todos de olhos fechados, não estamos aqui para acusar, mas essa pode ser a noite da sua vida.
Às vezes você está nesse ambiente e nunca confessou Jesus como seu Senhor e Salvador. Essa é a sua oportunidade. Ele está na casa, amém? Se você quiser fazer isso, você pode levantar suas mãos, que nós vamos orar com vocês. Você pode vir aqui na frente. Ou se você também estava meio distante por escolhas, essa noite o Senhor quer nos alcançar. Você também pode vir aqui que nós vamos orar com você, amém? Enquanto nós estivermos orando, se você também tem coisas que o Senhor precisa colocar em ordem por escolhas que você tomou, essa é a noite que o Senhor vai nos abraçar com seus braços e nos levar para um lugar seguro, amém? Essa é a sua oportunidade. Enquanto eu oro, eu espero vocês aqui, amém? Vamos todos orar? Senhor, te louvamos, te agradecemos, Pai, pela tua palavra. Obrigado, Jesus, porque a sua palavra ela é viva, ela é eficiente, ela tem poder de produzir e gerar bons frutos. Eu quero declarar, ó Deus, essa semente lançada, Deus, semeada, Deus, em cada coração. Eu quero declarar ela produzindo frutos de justiça. Eu quero declarar essa palavra, Deus, trazendo salvação, cura, libertação, limpeza, Deus, de mente, limpeza de alma, limpeza nas emoções. Eu quero declarar nessa noite, ó Deus, o Senhor posicionando, ó Deus, homens, mulheres, jovens, adolescentes, ó Deus, nessa casa de adoração, para que nós possamos fazer escolhas que nos levam ao céu, Pai, que nós possamos sonhar com a eternidade, que nós possamos desejar as coisas do alto, que nós possamos pensar sobre isso, ó Deus, para que nós possamos ter uma vida segura, uma vida de amor, uma vida de alegria, Deus, porque foi para isso, ó Deus, que o Senhor veio, Pai. Eu quero declarar, ó Deus, os nossos corações abertos, ó Deus. Eu quero declarar, ó Deus, o Senhor restaurando histórias nessa noite, restaurando vidas, ó Deus, restaurando, ó Deus, o nosso ser, Pai, porque nós entendemos que sem o Senhor nada nós podemos, Jesus. Obrigado, ó Deus, pela tua palavra, Deus. Obrigado, ó Deus, por nos alcançar. Obrigado pelo teu amor, ó Deus, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.